Senhoras e senhores telespectadores, é um prazer enorme voltar aqui e dizer que o senhor e a senhora estão vendo aqui, ao meu lado, uma página da Zero Hora e que apresenta a manchete: na Constituinte, um projeto para terminar com a injustiça fiscal. Ao lado, eu, bem mais jovem, mas isto aconteceu durante o nosso processo constituinte. Eu fui constituinte de 1988 e levei para tentar colocar na nossa Constituição o mesmo projeto que havia levado para o presidente eleito do Brasil, que não chegou a tomar posse, Tancredo Neves. Eu fui designado pelo presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães, para ser o relator na Constituinte do novo sistema tributário. Todavia, eu cometi a imprudência de, uma semana antes da minha posse como relator, dizer em rede nacional, através da Bandeirantes, quais os princípios em que eu me norteava para conduzir os trabalhos constituintes. Em razão disso, certamente, por pressões muito fortes, eu fui designado para ficar fora do processo de relatoria. E, por isso, ficou em outras mãos e o resultado não foi bom. Lastimavelmente, aquilo que tem a Constituinte de 88, transformado em Constituição do Brasil, em matéria tributária, deixa muito a desejar. Então, eu estou no momento em que se pensa, o governo federal, o Senado e a Câmara, pensam em um novo programa de criar o sistema tributário novo. Eu decidi apresentar para a Federação dos Municípios, a FAMURS, do Rio Grande do Sul, a minha proposta. Eles, em princípio, gostaram, então eu devo apresentá-la novamente no dia do encontro com todos os prefeitos gaúchos, em breves dias. O processo se inicia, o processo de formação daquilo que a Zero Hora chama de um projeto para terminar com a injustiça fiscal, termina no que eu chamo de redução da complexidade tributária e regressividade. O que é isso? Bom, em primeiro lugar, nós sabemos que o sistema tributário brasileiro é uma verdadeira parafernália. São 57 tributos de todos os tipos. E mais, que o sistema tributário é extremamente regressivo. Ou seja, no Brasil, paga mais imposto quem ganha menos, quem tem menos, quem é mais pobre. E menos imposto quem é mais rico. E com isso a discrepância é absurda. Gente que ganha um salário mínimo, contando tudo que paga, contribui com 36% de tudo que ganha para os cofres públicos da União, Estados e municípios. E quem ganha mais de 100 salários mínimos contribui com 1% apenas. Por isso, eu falo em reduzir a complexidade e a regressividade no sistema tributário. Esse gráfico que vocês estão vendo é o gráfico da desigualdade na concentração de renda no Brasil. Se repare que os estados, cada um por si, tem um processo diferente na distribuição de renda. A coisa é tão séria que nós vemos no Brasil famílias, e são 9 famílias, que têm renda igual à metade da população brasileira. E o processo tributário instalado em 88 e o anterior também contribuíram para que essa anomalia existisse.
eu entendo que é preciso reformar isso, tirar mais de quem tem mais e menos de quem tem menos, e não ao contrário. Reparem que há uma verdadeira forma de concentrar que nós vemos aqui bem claro neste quadro. Eu não sei se está dando bem para você enxergar, mas repare que o estado onde há maior concentração de renda é o estado da Bahia, 4,79. E o estado que menos concentra renda é um dos estados menos favorecidos do nosso país. Então, nós vamos ver que na Bahia, dos velhos grandes proprietários de terra ou dos grandes plantadores, a renda é mais concentrada do que nos demais estados da federação. E como é que eu pretendo desconcentrar essa renda, ou que o Brasil desconcentre essa renda? Em primeiro lugar, acabando com todos os impostos, federais, estaduais e municipais. Aí termina com essa complexidade absoluta em que as empresas são obrigadas a ter 200 funcionários para tratar apenas do pagamento dos impostos. Isto é uma coisa terrível. E as propostas até aqui apresentadas não me parece que enfrentaram o problema, porque uma delas estabelece uma alíquota diferenciada para cada estado e para cada município no que tange a cobrança do ICM. Imagine empresas que têm filiais em 50, 100, 800, 1000 cidades brasileiras, a necessidade de funcionários para fazer o recolhimento do imposto, só isso vai ser uma coisa enorme. Então eu proponho simplesmente, para arrecadar um imposto sobre a renda, um imposto seletivo sobre o uso e consumo de bens e serviços e um imposto progressivo sobre a propriedade. O outro seria um imposto de importação e exportação, que são as tarifas alfandegárias, que isso não é com o objetivo de arrecadar recursos. São esses três apenas. E veda à União, aos estados e aos municípios criar outros impostos, ficando ressalvada a capacidade de trabalhar com outras formas tributárias. Isto seria, então, a maneira de reduzir razoavelmente as nossas diferenças? Não. Reparem que nos três impostos centrais, 2 são impostos diretos: o imposto sobre a renda e o imposto progressivo sobre a propriedade. Os 2 são progressivos. Quer dizer, quanto mais rico, mais a alíquota tributária vai suportar. Isto vai tornar o recolhimento mais razoável. Veja bem, os impostos indiretos, e é o caso do nosso ICMS, incidem indistintamente entre o rico e o pobre, a ponto de, por exemplo, na conta da luz, o sujeito desempregado paga 30% de ICMS. Desempregado, ele não tem capacidade de pagamento nenhuma, mas ele paga porque senão cortam a luz dele. E aí sim ele fica absolutamente miserabilizado. Mas o rico paga os mesmos 30%. Isto é o imposto indireto. O imposto direto é aquele que vai incidir diretamente sobre o que o cidadão recebe de rendas ou sobre o que o cidadão tem de propriedades. Poderá ter 1000 casas alugadas e não há progressividade nisso.
dá no mesmo, paga o mesmo IPTU que paga em respeito a uma casa alugada só, que não é dele. Então, a ideia é mudar isso aí e tirar a complexidade e, ao mesmo tempo, usar mais impostos diretos e menos indiretos para ser um sistema muito mais justo. Outra coisa, eu falo em redução das interferências políticas. Repare que há neste quadro ao lado que a União deu isenções com impostos compartilhados. A União, o governo federal, deu isenções do dinheiro que não é só dela. Abriu mão de impostos, mas esqueceu que esses impostos são compartilhados com estados e municípios. O resultado disso é que a região Nordeste foi a mais prejudicada e é a mais pobre. O que eles fizeram? Os nordestinos perderam 68,2 bilhões de reais porque a União, o governo federal, abriu mão de uma parte do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. E a região Sudeste perdeu 54,5%. A região Sul perdeu 27,2 bilhões, a região Norte perdeu 26,7 e a do Centro-Oeste perdeu 13,5 bilhões. Isto é uma decisão política. A nossa proposta é de diminuir a influência política, dizendo que o sistema tributário que eu estou propondo será administrado por um Conselho Tributário Nacional, composto por 5 representantes do governo federal, 5 dos governos estaduais e 5 dos governos municipais, que serão indicados por cada período e que nós teremos, através deles, uma muito menor atuação política e muito equilibrada, porque aí nós teremos escapado um pouco daquela história de que a União sempre quer mais dinheiro para ficar, nem que seja para distribuir através de concessões políticas, emendas parlamentares, ou verbas a fundo perdido, ou concessões de verbas em que faz uma transação política através do apoio que recebe em estados e municípios. Então, se diminuiria isto, é menos Brasília e mais Brasil, menos política, mesmo em Brasília. Outra coisa, nós estamos propondo a recomposição da Federação Brasileira. O que é isso? Veja que eu não sei se dá para você enxergar bem, mas veja que a receita disponível nas mãos dos municípios, eu vou pegar um dos índices só, o índice de 2001. Foi 50,5% nas mãos da União, 21,8% nas mãos dos estados e apenas 14,9% nas mãos dos municípios. O que quer isso dizer? Que a parte da União ficou com a União, ficou com o governo federal. Então, o município, onde você mora, onde toda a sua vida acontece, onde você pede respostas ao vereador, ao prefeito, porque tem contato direto com ele, o município fica com cada vez menos dinheiro. E nós temos que reverter este quadro. Então, a minha proposta é uma proposta de uma nova divisão. Repare aqui neste quadro, no quadro da direita, a receita disponível em 2014, nós temos que a União fica com 54%, os estados com 21% e os municípios com o que sobra.
Veja bem que a divisão está muito disparelha. Então, veja mais, que vai caindo a participação dos estados e a dos municípios vai se mantendo mais ou menos a mesma ano a ano. E o que eu estou propondo para evitar esse esvaziamento e essa pobreza, tanto que estão com os vencimentos atrasados, tanto estados como municípios, não podem nem pagar os seus funcionários. A minha proposta é que do produto da arrecadação, que seria todo ele misturado, a guia que se paga seria de qualquer imposto, e qualquer guia tem o seu valor distribuído depois. 34% cabe ao governo federal, 33% aos estados e 33% aos municípios. Automaticamente. Tudo feito por computador, sem que o prefeito tenha que viver de pires na mão lá em Brasília e o governador também. Não tem que pedir nada para ninguém. O dinheiro vem automaticamente acreditado na conta. Mas isto porque há um fundo para os estados e há um fundo para os municípios. Os 34% da União vão para ela diretamente. Os 33% dos estados vão para esse fundo estadual, que é rateado, e isso é importante, 60% ou 0,06%, 60%, de acordo com o número de habitantes que tem esse estado em comparação com o número de habitantes que tem o país. 40% vão ser distribuídos de acordo com o esforço de produção que faz aquele estado. Então, de acordo com o PIB regional, do estadual, comparando com o PIB nacional, Produto Interno Bruto. Os municípios, a mesma coisa, vão receber cada uma parte do fundo de acordo com a relação que há entre a população que mora no município, população local, e a população do país, e o PIB estadual comparado com o PIB nacional. Então, cada destinação dessas passa a ser revista em 2 anos, e aí nós vamos ter que estabelecer esse processo de forma gradativa. Eu não botei no projeto esse calendário de entradas em vigor de dispositivos, mas isso será trabalho para o Legislativo fazer. Nós teremos então uma posição de muito melhor situação para os estados e para os municípios que estão à beira da falência. E não adianta tirar dinheiro dos funcionários, porque a responsabilidade não é dos funcionários. Eles nunca governaram o Rio Grande do Sul. Veja bem que eu chamei a atenção ali, ao entrar esse novo título, que salário não é renda. Não é possível que hoje, a partir de 2 salários mínimos, qualquer trabalhador já tenha que recolher imposto de renda. É um absurdo. Enquanto, por exemplo, rendimentos de ações, a distribuição de dividendos entre os sócios, não tem tributação de imposto de renda, mas o salário tem. Então, nós acabaríamos com isso aí. Salário para descontar imposto de renda só a partir de 30 salários mínimos. A partir daí, sim, dá para juntar um pouco, dá para amealhar um pouco, então já passa a ser renda. Antes disso, nada. E o imposto de renda será progressivo. Vai aumentando a sua alíquota à medida que o cidadão vai tendo mais renda. E isto é justo. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. Um só imposto indireto e seletivo. Reparem que eu chamei a atenção que o imposto indireto é aquele que incide sobre tudo que a pessoa consome.
E quando nós sabemos que há um mesmo tamanho de estômago para satisfazer, estômago de rico, estômago de pobre, é do mesmo tamanho, mais ou menos. No entanto, tudo que o pobre consome para atender às necessidades de continuar vivendo, para não viver com a fome máxima, paga imposto sobre isso. E paga igual ao que consome o rico na sua comida, embora a comida possa ser um pouco mais sofisticada, mas de qualquer maneira a incidência é a mesma, e isto não é justo. Então, nós insistimos em que o imposto será seletivo. Aqueles bens, a comida, as coisas indispensáveis à vida pagarão menos imposto. E as supérfluas, as luxuosas, as mais ou as menos necessárias à vida pagarão mais imposto. Por isso é que eu digo que será seletivo. E reparem que nós teremos um imposto sobre a propriedade. E esse imposto sobre a propriedade será lançado sobre tudo o que as pessoas físicas ou as pessoas jurídicas têm. Hoje, paga-se imposto sobre o terreninho, com um chalezinho em cima, paga imposto. Mas sobre o iate, sobre o avião particular, o jatinho, sobre o iate, não tem imposto, não tem IPTU e não tem IPVA. Então, este é um imposto sobre a propriedade, que passa a ser um imposto sobre a propriedade de tudo, inclusive de ações, inclusive de títulos de renda fixa ou variável. Tudo passaria a pagar imposto sobre a propriedade, e não apenas aquelas coisinhas que as pessoas mais pobres possuem. Veja bem, há uma outra coisa que nós precisamos verificar. Eu estou mostrando aqui a desoneração fiscal em relação à arrecadação tributária no Rio Grande do Sul. Reparem como ela foi aumentando e já está em cerca de 30% aqui no Rio Grande do Sul, que está faltando dinheiro para pagar a folha. Veja bem, é preciso que se saiba. Então, qual a minha proposta? A minha proposta é de que não serão concedidas isenções ou benefícios fiscais de qualquer natureza, realizando-se o incentivo a setores ou atividades na forma de dotações orçamentárias de despesa. Em vez de se dar isenção de todo o imposto para uma montadora, se o governo quiser oferecer dinheiro para essa montadora se estabelecer no Rio Grande do Sul, ao contrário disso, não dá isenção não do imposto indireto, não. Vai mandar colocar no orçamento a proposta de oferecer à empresa, não sei o que, a empresa Chevrolet ou Ford, 30 bilhões de auxílio no orçamento, que vai ter que ser votado na Assembleia Legislativa, e toda a população vai ficar sabendo, porque na verdade a população hoje não tem noção do que o Estado perde em isenções ou em benefícios fiscais dado para grandes corporações. E outra coisa que eu considero fundamental: o Brasil está se desindustrializando. No momento em que foi inventada a Lei Candir, e depois foi colocado o dispositivo na Constituição, isentando de recolhimento tributário todas as exportações de qualquer natureza, nós temos verdadeiros absurdos, como, por exemplo, toda a soja que nós exportamos não paga um tostão de imposto. Mas a soja que for industrializada aqui e a partir dela forem obtidos inúmeros produtos, essa é tributada. O resultado disso,
Ninguém está querendo instalar mais indústrias, está fazendo com que a soja seja vendida direta para os chineses, ou para os americanos, ou para os europeus, sem recolher tributo nenhum, mas sem dar empregos. Por isso, nós estamos com 12 milhões de desempregados. É preciso, então, acabar com essa extrema facilidade. Não sei se vocês viram um assalto que houve, roubaram ouro ali no aeroporto do Rio de Janeiro, agora há poucos dias. Eu fui fazer o levantamento dos fatos e chegou-se, eu e o governo, à conclusão de que todas as empresas que produzem ouro no Brasil são estrangeiras e que elas fazem esse recolhimento do ouro aqui, essa cava e essa produção do ouro, essa mineração, e não fica um tostão de imposto para o Brasil, porque esse ouro todo, como é produto exportado, vai para os lugares de origem. Aquela era uma canadense, a empresa proprietária. Então, o que sobrou para o Brasil? Se não fica imposto, se não fica o ouro, se não gera empregos, gera o quê? Só o buraco onde estava antes o minério de ouro. E isso é a mesma coisa com a soja, é a mesma coisa com o ferro, minério de ferro exportado, o manganês, tudo a mesma coisa. Então, a solução é acabar com essa mamata. Os outros países, a Rússia, a China, a Alemanha, todos eles cobram impostos na hora de exportar a mercadoria. Então, nós temos que cobrar também, porque não é justo que haja um processo de perda da nossa indústria e perda dos nossos empregos, enquanto os estrangeiros se beneficiam daquilo que nós temos de mais valioso. Isto é o que nós temos no nosso projeto. E eu termino lendo para vocês. Essa proposta foi submetida à Comissão de Sistematização da Assembleia Nacional Constituinte. E o que disse a respeito da proposta a Comissão de Sistematização da Constituinte? Reparem, diz: trata-se, pois, de uma proposta revolucionária, socialmente ambiciosa. No entanto, muda dispositivos que resultaram de negociações e não podem ser alterados sem repercutir entre governadores e prefeitos. Então, pela rejeição, e o meu projeto foi arquivado. Por isso é que eu estou conclamando os prefeitos, porque não é justo usar o nome dos governadores e prefeitos. Eles nem ficaram sabendo dessas negociações. Essas foram feitas todas lá em Brasília mesmo. E eles, se soubessem, não teriam dado a sua aceitação para eliminar, assim, os sonhos de mais recursos para gastar com a escola, com a saúde, com a segurança, que é o que eles precisam para dar um bom padrão de vida para as suas populações. Então, eu estou de volta com a mesma proposta, que não foi aceita, porque, afinal, eles consideraram uma proposta revolucionária e socialmente ambiciosa, num Brasil que concentra renda como nenhum outro país do mundo, num país que tem 12 milhões de desempregados, num país onde a gente passando fome, morrendo de fome, apesar da riqueza que nós temos por este enorme território, não dá para ser diferente. Tem que ser uma proposta revolucionária e socialmente ambiciosa, para que amanhã ou depois nós não venhamos a ver as multidões na rua, como no Chile, por exemplo, pedindo justiça e às vezes até a cabeça dos mandatários. Um abraço para cada um de vocês.